primeiro colóquio desse semestre. Só também já para deixar vocês cientes, basicamente a gente já conseguiu ter um colóquio por mês. Então esse mês a gente vai ter o colóquio do professor Vanderlei Banhar, a gente vai ter o colóquio da professora Karine Coutinho em setembro, e depois em outubro e novembro eu conto para vocês, mas a gente vai ter pelo menos um por mês, a gente tem, é possível que tenha mais. Tá? Só para vocês já saberem e poderem se organizar. Então hoje é um grande... antes eu também de falar mais coisas, todos que estão aqui, como é que o colóquio está sendo gravado, vocês estão dando ciência que toda manifestação que vocês porventura tiver no momento das perguntas também vai ser gravada e, portanto, eles dão ciência e autorização para a gente usar a voz de vocês e o vídeo se for o caso. Então é com grande prazer que eu gostaria de apresentar o professor Vanderlei Banhar. Ele fez simultaneamente o bacharelado em Física na USP e Engenharia dos Materiais na UFSCar. Futuramente, ele fez um doutorado no MIT, sob orientação do professor David Pritchard, espero que tenha falado corretamente. E, nesse tema, ele trabalhou com resfriamento e aprisionamento de átomos, e, efetivamente, a primeira tese no tema. A primeira tese realmente começou essa área com o professor Vanderlei Banhar. Tá? Ele é membro da Academia Brasileira de Letras, da Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano, do National Academy of Science dos Estados Unidos. Já publicou muitos artigos, mais de 1000 artigos, e é um grande defensor da difusão de ciências, o que é bastante importante para a gente poder ter também ciências, não só da sociedade, da academia, mas também na sociedade. Então, nesse sentido, ele tem contribuições seminais para campos de átomos frios, condensados de Bose e Einstein, além de desenvolvimento de técnicas para o tratamento de câncer por meio de ações fotodinâmicas. Professor Banhar, é um grande prazer ter o senhor conosco. Sinta-se à vontade. Muito obrigado. Coisa... Comigo. Vou falar. É um prazer estar de volta no Unicamp. Há mais ou menos uma década, eu vinha quase toda semana para o Unicamp. A gente tinha seminários até conjunto, né? Com o CEPIB, que era eu e o Rio. Então, eu me sinto muito em casa. E agradeço vocês terem vindo aqui ouvir um pouco. E é bom te contar um pouco da história, né? Eu não tenho 1000 artigos, não. Eu não tenho aqui está contando artigo de jornal. O senhor gostaria de ficar aqui ou em si? Aonde que eu tenho que ficar? Dá para fazer as duas coisas. Eu gostaria de ficar aqui. Senão ali eu vou ficar caminhando. Não, tudo bem. Pode ser? Pode. Só que vai pegar ele lá também. Você papai, cara. Mas se ele não se importa. Tá bom assim? Tá. Tá, eu vou ficar paradinho, né? Não, pode andar. Pode Vou andar caminhar um pouquinho. Pode. Bem, então eu sou de São Carlos. No momento eu estou montando um laboratório, um centrozinho de biofotônica. Eu tenho 2 áreas no meu trabalho. Uma são átomos frios, é a minha formação básica. É onde eu tenho um conjunto de laboratórios em São Carlos. Aliás, tem alguns professores que já têm os laboratórios. Eu não sou mais dono do meu relógio atômico. A gente está chamando de Bel. E nós temos 4 laboratórios de condensado de Bose e Einstein em São Carlos. E eu me dedico muito a isso. Mas eu tenho a parte de biofotônica, que é o uso da luz para as ciências da vida, que continua sendo física atômica e molecular. Físico que faz alguma coisa de biologia não é igual ao biólogo que faz alguma coisa de física. Certo? A gente olha a vida a nível atômico molecular e tenta fazer alguma coisa. E lá no Texas, o que eu estou montando é um centro de biofotônica, aplicando as técnicas que a gente desenvolveu muito aqui, que é o tratamento do câncer e a quebra da resistência de bactérias. Será que dá para tornar uma bactéria que não quer responder ao antibiótico novamente suscetível? Acho que traiu a atenção E estou montando, e vocês são bem-vindos. Eu recebo brasileiros constantemente, Texas, e quem quiser, só que é na área de biofotônica, né? E eu colaboro muito com a física lá também. Lá tem um bom centro de quântica, com o professor Scully, né? Marlon Scully, que é um dos fundadores da ótica quântica. E quem quiser vir passar umas semanas lá, obviamente, são muito bem-vindos, tá ok? Ou mesmo se é da área de biofotônica, eu acomodo nos vários laboratórios que eu estou montando. Mas hoje eu vou falar para vocês
condensados. Não sei o quanto você sabe de condensados de Bose-Einstein, mas é uma amostra extremamente interessante, porque você tem ali uma manifestação quântica a nível macroscópico. Você tem um sistema e as propriedades são dominadas pelo fato dos níveis de energia serem discretos. E você tem uma população macroscópica. Tá bom? Você tem uma população macroscópica num dos níveis, então é totalmente diferente do clássico. Você tem aí contribuição de todos. Ninguém no mundo clássico é mais importante, todo mundo contribui, mas ninguém domina. Condensado é quando um estado de energia domina. Tá certo? E eu fiz condensados, eu vendo uma geração de físicos que queria produzir matéria próxima do zero absoluto, estudar condensados de Bose. Aliás, o professor Daniel Kleppner faleceu há algumas semanas, né? E ele é um pioneiro nisso, lá do MIT. Ele que formou muita gente do grupo, né? O grupo que eu estava, os 16 alunos, 6 são Nobéis hoje, né? Mas o Kleppner, ele mesmo não era, e todo mundo para cima dele era. Quer dizer, ele é um gap ali, mas ele foi muito importante. Então, vamos até lembrar do Daniel Kleppner, que já teve aqui na Unicamp, dando um seminário, um colóquio, eu não me lembro bem, e ele foi seminal. Muito bem. Naturalmente, com o condensado, vem a superfluidez. Então, os alunos que estão trabalhando com sistemas fortemente correlacionados, etc., sabem que e se você não lê o livro do professor Griffin, Sistemas Quânticos Fortemente Correlacionados, você vai ver que é claro que superfluidez, supercondutividade é o mesmo fenômeno expresso de formas diferentes, tá certo? E átomos frios condensados ajudou muito a mostrar muitos aspectos disso. E uma das coisas dos condensados é que, em muitas situações, ele é superfluido. Se ele é superfluido, é um superfluido diferente, é um superfluido com 1 milhão de átomos, dá para você fazer uma série de experimentos com ele. E o pessoal foi fazendo muita coisa, passou para redes, né? Vamos distribuir esses átomos numa rede. Aqui na Unicamp tem gente que faz átomos em rede, transições de Mott, né? Essas coisas todas. Tem muita gente que faz, são transições quânticas interessantes, e a gente não consegue resolver tudo, a gente até chama de simuladores quânticos, né? Que a gente resolve o problema no laboratório lá. E, há um tempo atrás, foi feito vórtices no condensado, é superfluido, para fazer vórtices quânticos. Vórtices no superfluido é diferente de vórtices na bacia do seu banheiro, alguma coisa assim. Eles são quantizados, o momento angular é quantizado, né? A mecânica quântica exige isso. Então você quantiza o momento angular, cada átomo tem que ter um número inteiro de H cortado de momento angular. Só que quando você põe todo mundo junto, quem trabalha com superfluidos ou supercondutores, chama isso de circulação. Então, você faz uma integral num caminho do campo de velocidade, que é o gradiente da fase, da sua função de onda, e isso tem que ser um número inteiro de H cortado dividido por N. Como a lei de quantização do momento angular do átomo de Bohr generalizado. Tá certo? Muito bem. Então, se você fizer muitos vórtices, você faz uma rede que o pessoal em supercondutores conhece muito antes, são chamadas redes de Abrikosov, porque os vórtices interagem, então você forma um cristal de vórtices, né? E quando eles não são com a mesma vorticidade, com o mesmo momento angular, indicando na mesma direção, você pode ter interação entre eles. E isso, segundo Feynman, leva a um processo de reconexão dos vórtices, que leva a
uma caracterização do sistema como se fosse turbulento. Esse negócio de turbulência e superfluido foi um grande debate entre Feynman e Landau, né? Eu não vivi essa época, mas Landau não gostava muito da turbulência do superfluido. Talvez o Silvio saiba explicar um pouco melhor para a gente, mas Feynman estava correto. Tanto é que virou uma área de pesquisa estudar turbulência em hélio líquido, que é o superfluido que existia até pouco tempo. Aí, com os átomos frios, os condensados, nós temos uma variedade tão grande de possibilidades, com interação bipolar, com manipulação da interação, coisa que você não consegue fazer no hélio. Então, você abre o cenário para entendimento. Tá certo? E eu, há mais ou menos 10 anos, comecei a fazer vórtice. Aí eu comecei a fazer muito vórtice, que a maneira que eu faço, você vai ver aqui, é uma máquina de lavar para usar. E eu via propriedades estranhas. E na época eu colaborava muito com o pessoal da Econormar, né, o Jean Delibar, o Quentin Nudi, Alain Asper, naquela época estava na Econormar. E eles olharam e o Jean Delibar falou, isso aqui é turbulência. E aí eu entrei em contato com um japonês que chama-se Tsubota, que é uma autoridade em teoria de turbulência quântica. Ele falou, não, é turbulência. Aí eu falei, bom, então, agora eu sou um homem turbulento. Vou levar adiante meu estudo. E, lendo os trabalhos da época, todo mundo dizia, não, é importante estudar a turbulência em superfluido, porque os vórtices são quantizados. Então é mais fácil de entender a dinâmica envolvida nesse negócio. Porque no mundo clássico qualquer coisa é permitida, porque é impossível. Então eu falei, pô, deixa eu estudar isso aqui, vou ver o quanto eu aprendo. Então, 2010, até 2017, 2018, estava eu lá, caracterizando turbulência quântica. Aí eu parei e falei, bom, deixa eu ver o que eu aprendi que ninguém sabia. Nada. Certo? Aí eu falei, não, deixa eu dar uma mudada de rumo. Deixa eu usar o condensado turbulento como um workbench para outros estudos. Aí eu comecei a entrar nesse negócio de localização de Anderson, que é um fenômeno que acontece no mundo quântico, você tem muitas partículas e certa aleatoriedade no potencial, etc. Comecei a estudar espéculos de onda de matéria e a turbulência em si. E aí eu queria ver como que a turbulência desaparece, que é a relaxação. Aí eu demorei 4 anos para realmente ver a melhor maneira de estudar como que o sistema quântico, fora de equilíbrio, porque a turbulência vai tirar ele de equilíbrio, temperatura, tudo isso vai virar coisa que não dá para falar. Como que isso relaxa? Não é? Porque a relaxação dos sistemas quânticos interagentes é um tema relevante, e se sabe muito pouco. E não é novo. Schwinger, os pais da mecânica quântica moderna, o cara fala disso, só que Leggett, inclusive, colaborador, eu costumo dizer que o nome do Leggett é Caldeira Leggett. Todo mundo fala em Caldeira Leggett, o modelo e tal, né? Que é o Almir Caldeira aqui, que é um orgulho para nós aqui no Brasil, que ele é mencionado várias coisas importantes. Muito bem. Então, aí eu comecei a estudar e é incrível que você tem que achar a maneira de estudar. Não é uma área que vai falar, eu vou pegar e pôr no meu espectrômetro lá e medir. Você tem que descobrir o que eu vou olhar nessas amostras. Tudo bem? E aí, devagar, você vai descobrir. E aí chegamos a ver realmente a relaxação, ver universalidade, que é uma coisa típica de transição de fase. Então, durante a evolução temporal da relaxação de um sistema quântico que não obedece a um estatístico, não sabe quem ele é, ele vai, de alguma maneira, entrando na termalização e ele, então, apresenta fenômenos que são interessantes, muitos já previstos, outros, como a pré-termalização, que também é velha, Schwinger, ou todo o grupo deles lá, e muitos outros, falavam disso. E
a gente está começando a ver esses estágios da relaxação de um sistema de muitas partículas quânticas interagindo e que fenômenos levam a dinâmica para atingir o equilíbrio e ser um condensado feliz e contente de viver daquela forma. Certo? Então é isso que eu vou mostrar para vocês. E eu vou mostrar um pouquinho como a gente caracteriza. Eu vou tentar ser mais falador do que... Não vou entrar em muitos detalhes em algumas coisas, mas eu dou alguns flashes aqui. Muito bem, a equipe sempre tem alunos pós-doc. Tem um que vem aqui do Unicamp, né? Que é o Lucas, que agora está na Itália, mas é uma pessoa importante lá para mim. Tem os pesquisadores que são, na USP a gente chama de nível superior, mas só não são professor, mas são pesquisadores. E alguns ganham mais do que quem está começando como professor. Mas... E alunos diversos. Eu não sei o que eu... Aqui não tem um pointer, né? Tem, está no meio. No meio. Tá certo. Tem vários alunos. E eu tenho colaboração com algumas pessoas que eu me aconselho lá, né? O Alex Fetter, quem estuda muitos corpos, acho que leu um livro dele, né? O Carlo Barengue, da Inglaterra, de Newcastle, o Nick Parker, o Luca Galantucci, e aqui são os brasileiros, e aqui o Nazarenko, que é um físico russo, especialista em modelos que tem explicado os nossos experimentos, resultados. Muito bem, quando a gente fala em equilíbrio, é um negócio complicado, né? Você vai no Google e fala, o que é não equilíbrio? Pode escolher o que você quiser. Equilíbrio é mais fácil. Equilíbrio é um estado estacionário que praticamente permanece lá, né? Agora, não equilíbrio tem de tudo. Então, a nossa intuição, o não equilíbrio clássico já é um pouco... E o não equilíbrio quântico, então, é mais difícil. Então, vocês não esperem que eu saiba explicar absolutamente tudo do não equilíbrio, porque cada lugar que você vai, que você lê, tem definições diferentes, tem características diferentes do estado de não equilíbrio. Mas estado de não equilíbrio é onde você não pode tratar como você trata o estado de equilíbrio, vamos dizer assim. Então, a estatística de Bose que a gente usa para contar tudo a população, ela lá não dá muito certo, não. Deixa que ela vai se estabelecer depois. A distribuição de população e tudo isso. Isso é o equilíbrio do que a gente propõe. Muito bem. Por que estudar não equilíbrio? Eu numerei algumas coisas aí. Que eu acho que é importante, né? Primeiro, o estado de não equilíbrio é pouco explorado do ponto de vista experimental e mesmo teórico. A gente não tem ainda ferramental teórico para se calcular, né? Hoje, com a capacidade numérica, nós temos mais do que tinha antes, mas ainda nós não sabemos fenômenos importantes que acontecem com sistemas fora do equilíbrio quântico, né? Envolvendo muitas ou poucas partículas, não importa. Então, é uma coisa interessante. Nós podemos dizer que é um novo estado da matéria. Aqui eu estou forçando um pouco a barra, porque eu quero entrar no consórcio americano de tecnologias quânticas e estou tentando vender a ideia de que estudar sistemas quânticos fora do equilíbrio é um simulador quântico, porque ninguém sabe mesmo a solução. Então eu faço o experimento e digo qual é o tempo de relaxação, como é tudo envolvido e o que é importante, porque eu posso manipular muito. Então eu estou forçando um pouco a barra para ver se eu me encaixo lá e... Nossa, é meio $1 bilhão só no estado do Texas, tem que pegar por um dinheirinho para bombear, para pôr no tubulão que vem para cá. Né? E a termalização é um desafio, né? Aqui na Unicamp tem gente que está preocupada com isso, em matéria condensada e muitas outras coisas, então é uma área para a gente ir lá e ver, né? Se vai sair alguma coisa, quem sabe, não é? E quais são os sistemas que são interessantes para fazer isso? Fenômenos ultracurtos, até pouco tempo, era o mais promissor. E você vai lá, produz dá um tiro de canhão lá, aquilo, e deixa as partes se reconectar. Não é isso? E muita gente, né, até tem prêmio Nobel já aí em fenômenos desse tipo, que usava pulsos curtos. Mas os átomos frios e os condensados
eles começam então a se despontar como um cenário possível. Turbulência é importante per si. Todo mundo sabe o problema, não sei aqui quantos o pessoal entende de turbulência clássica, mas turbulência é aquele regime onde você quer fluir e as linhas de fluxo chegam momentos que elas não sabem para onde ir, elas começam a se cruzar, aí começa a bagunça, começa a formar os loops, né? Que aprisionam o fluido, aí cai a pressão. Aquela zona toda que acontece. Aquilo que a gente aprende lá na mecânica de fluidos do ácido. Certo? No quântico, é um pouco diferente. Os filamentos, os vórtices, eles têm a dimensão do healing length, que é pequena, aí depende da densidade, depende da interação, e é um pouco diferente, não vou mostrar. Mas trabalhar com os condensados, com os superfluidos aprisionados, é interessante porque nós podemos variar a dimensão, podemos variar a interação, podemos variar se é homogêneo ou não homogêneo. É para fazer tudo, coisa que você não consegue fazer em qualquer sistema quântico com muitas partículas. Tá bom? E estudar a relaxação. Não dá para estudar bem a relaxação. Você produz turbulência no hélio líquido, normalmente você produz um tanque. O tanque que eu estou dizendo são provavelmente muitos mols de hélio líquido. E aí, quer dizer, tem as paredes, tem o diabo lá que vai vir. Aqui não, aqui tem a amostra lá quietinha. Eu consigo estudar a relaxação de uma forma mais limpa. Como é a condensação, como é a turbulência, existem vários tipos. Imagine que você tem vórtices, né? Que são esses campos de rotação. E quando você tem muitos, às vezes eles formam um aglomerado. A gente chama de um tangle. Eles ficam juntos, né? Formam uma corda de vórtice. E muitas coisas quânticas juntas parecem clássicas. Então isso aqui eles chamam de a parte de quem estudou e propôs coisas dentro disso, olhou a turbulência clássica, e o melhor cientista de turbulência clássica que nós temos é o Kolmogorov, o russo, que fez toda a análise lá e veio com as leis que a turbulência obedece, as cascatas de energia. Deixa eu dizer para vocês que estudar a turbulência é muito difícil, porque não é como a gente faz na física normalmente, né? Todas as escalas dos seus sistemas estão envolvidas. Por isso que é difícil estudar o clima, tudo isso. Que vai do tamanho da Terra ao tamanho da gotícula de água. É um cão, né? Tá certo? Normalmente em física a gente reduz, a gente tem coisas que são grandes. Né? O Edson quer estudar o elétron lá no centro de corpo, ele pega e localiza ali. Esquece o resto. O resto é uma média para ele. Mas aqui não dá, porque a energia vai migrar, ela vai usar todas as escalas, todas as possíveis dimensões. Da distância entre átomos até o tamanho do sistema. E aí, haja teoria para fazer isso, ou haja conhecimento para lidar com tudo. Mas o pessoal conseguiu fazer em hélio, muito estudo em hélio mostrou que era equivalente à turbulência clássica, então o pessoal falou, pô, então é tudo igual. Mas aí vieram outros e falaram, não, era igual nesse sistema aqui, onde você produziu um monte de vórtices igualzinhos, se atraíram, ficaram juntinhos num bundle. Mas pode ter essa turbulência de Wien, que é o inglês, né? E disse o seguinte, não, esses vórtices podem começar a se enovelar. E aí eles chamam de super quântica. Eu perguntei para o próprio Wien, por que super? Ele falou, para distinguir a outra, que é quântica, então tem que ir um pouco além. E tem a turbulência de ondas, que você cita tudo ali dentro, estados, principalmente quando partículas estão aprisionadas, superfluidos aprisionados, aí tem essa mistura toda, a interação não linear, que produz turbulência. Também existe a turbulência de onda clássica. Muito bem. Então, como que eu produzo turbulência? Eu tenho lá o meu laboratório, que produz o condensado. Normalmente é uma sala mais ou menos metade dessa, mas o condensado tem 20 microns de tamanho. Um monte de laser, um monte de... produz o condensado. Aprisionado em campos magnéticos que criam como se fosse um potencial harmônico. Aí eu venho com bobinas extras e começo a chacoalhar um pouquinho, fazendo uma espécie de... Vocês já viram a máquina de lavar funcional? Não? Você tem cara que conhece bem máquina de lavar. Você já viu como
A máquina de lavar roda. Ela só roda no final. Ela chacoalha. E se você olhar uma máquina, tira a roupa da máquina hoje, cueca, tudo, todo aquele negócio, e deixa lá, você vai ver que ela produz turbulência rapidinho. E ela tem um negócio lá dentro fazendo assim. É o que eu faço aqui. Eu pego meu condensado e vou fazendo. Só que é mais sutil, né? Se eu fizer assim, eu arrebento tudo. Então eu fico fazendo assim com ele. Se você fizer isso com a sua garrafinha de água, mesmo que seja sutil, você vai ver que daqui a pouco começa a pular gotícula para tudo lá. Gera turbulência muito boa. Então, o que eu vejo aqui? Eu começo a chacoalhar o meu condensado, eu vejo começar a formar buraquinhos, que é os vórtices. Mesmo no mundo quântico, onde tem rotação, o centro de rotação não pode ter massa. E aí começa a aparecer mais do que um, mais, muitos. De repente, você faz puff, que vira uma nuvem totalmente diferente, que eu não consigo nem identificar mais buracos, que é a nuvem turbulenta. E ela tem propriedades próprias. Do ponto de vista de diagrama, eu produzo meu condensado, chacoalho e espero um tempo para poder ver. E o que eu vou mostrar para vou passar rapidamente nas outras coisas, mas esse holding time é o tempo que eu vou esperar esticar de milissegundos a quase segundos para ver a relaxação das coisas que ali estão acontecendo. Eu estudei ao longo desses anos como se forma o vórtice, se forma mais do que um vórtice, como que eles se agregam. Então, muitos físicos estudaram a formação. Isso aqui são vórtices de mesmo sinal. Então, eles formam como se fossem os cristais, que são as redes. Quando tem só 3, eles se for um com sinal oposto, eles formam os chamados tripolos de vórtice. E aí, eu montei um diagrama, inclusive, mostrando que, dependendo de quão forte eu excito, por quanto tempo, existe um modo que o superfluido está aprisionado, então tem aquele mesmo efeito que tem o superfluido. Eles falam que se você botar um superfluido dentro do balde e começar, vai ter 2 modos de oscilação, né? Então a gente observa isso, e depois aparece a turbulência, e apareceu um outro aqui, que é uma granulação. O sistema quebra em domínios de superfluidez, que também não é novidade. Se você perguntar ao pessoal de supercondutores, quando tem muita impureza no supercondutor, ele só vira supercondutor em curto alcance. Ele não é supercondutor como um todo. Mais ou menos isso que acontece. Isso aqui para estudar um pouco mais difícil, eu deixei de lado e fui para o resto. O pessoal tem simulado, eu também, temos visto o que é que acontece, né? Porque você tem que ter aí o apoio. Os ingleses foram muito colaboradores em simular que de fato eu estava vendo aí as turbulências, e o pessoal de Osaka, né, o Subono. E na verdade, quando eu faço essa excitação, eu estou produzindo vórtices e estou produzindo sólidos. Sólidos são certas topologias da densidade dos superfluidos, que pode ser claro quando a densidade aumenta num ponto, ou escuro quando ela... E eu costumo dizer que o vórtice é um defeito que queria ser o sólido é um defeito que queria ser vórtice, mas não conseguiu. Porque o vórtice, se você anda ao redor de um vórtice, a fase do seu superfluido, que é quântico, né? Aqui nós vamos falar em amplitude e fase. Ela varia de 0 a 2π, ou de 0 a 4π, ou de 0 a 6π, assim vai. Né? 2π, 3π, inteiros de π. O sólido não, ele pula de π para menos π. Então ele não conseguiu fazer 2π integral. Mas não importa, são defeitos na densidade e que vão entrar na dinâmica. Eu falei que só fazia turbulência com um único tipo de excitação. Tem tudo ali, hoje a gente consegue ver que tem tudo mesmo. E quando você produz esses defeitos, aqui que é a parte interessante, eles começam a reagir entre eles. Então imagine que eu tenho 2 vórtices, né? Ao redor desses 2 pontos o fluido tem rotação. Eles começam a se movimentar no superfluido. Quando eles se encontram, tem uma espécie de avoid crossing. Vocês aprenderam isso em nível, né? Essa parte desse vórtice se combina com esse, essa com esse. Então, aquilo que era uma linha começa a ter oscilação. E oscilação tem energia, não tem? E agora você imagina isso aqui começar a se reagir. Você vai ter tanta oscilação que vai chegar no domínio do som.
que é a menor escala possível que você vai atingir aqui com as energias. Então, a energia vai fluindo da grande escala, que só era a rotação, até as pequenas escalas, que é praticamente os fônicos. E aí tem, isso aqui é o que nós chamamos das cascatas, como que a energia migra entre escalas na turbulência. Ela migra reagindo vórtices, ou ela migra formando anéis, porque aí depois de conectou algumas vezes, forma anéis reagem com outros anéis. Isso aqui chama a cascata de Kelvin, e isso aqui chama a cascata de Richardson. Que, para quem faz turbulência, é o elemento de trabalho. Estou claro? Estou sim. Muito bem. E aí, o que acontece? Você injetou energia na grande escala. Aliás, isso é uma coisa típica da turbulência. Se você chegar hoje lá na pia do seu banheiro e começar a rodar, você faz um grande roda-moinho, um vórtice grande. Não é turbulência. Agora, manda a mão contrária um pouco. Aquilo vai virar uma bagunça. E não volta ao que era. Ele vai começar a ir até produzir gotículas, bolinhas e tudo isso. E aí vai decair devido à viscosidade. Tá certo? É isso que acontece. Então a energia migra. Né? Ela migra e isso é a característica básica da turbulência. Tem que procurar isso no meu sistema para poder chamá-lo de turbulência. E como que a gente faz isso? Bom, a gente calcula o espectro de energia. Isso aqui é uma coisa típica em física também, né? Você tem um sistema físico, você quer saber como que a energia se localiza, qual é a relação dela com o momento. Momento é o espaço recíproco, quando a gente fala de ondas, não é isso? O inverso do espaço é o momento. E como a energia se localiza, vai caracterizar se o meu sistema é turbulento ou não. Como que eu meço esse espectro de energia? Ou eu meço a população que tem em cada momento, por tempo de voo, eu pego o meu condensado, coisa que o cara de aéreo não consegue fazer, eu desligo o campo. Ele é um gás em expansão. E aí eu meço quanto vai expandindo e eu sei quantos átomos têm momento muito pequeno, vão expandir pouco. Mais e mais e mais. Aí eu monto a distribuição de momento, entendeu? Montando a distribuição de momento, multiplica por K², porque isso aqui, graças aos meus colegas Alex Fetter e o Gordon Bem, que os teóricos conhecem bem, eles ajudaram a explicar que a turbulência tem que ser cineticamente dominada e na medida que é, né? A energia está preferencialmente no momento, né? Então, não na interação, embora seja interagente. Ou eu posso usar outra técnica, que é mais conhecida, principalmente aqui na Unicamp, que é a chamada Density Correlation. Se eu medir flutuações da densidade, eu tiro analiso muitos frames do meu sistema, tiro a média, subtraio a média e vejo quanto tem energia nas flutuações. Tiro a transformada de Fourier disso, me dá power spectrum, me dá como que a energia está distribuída. Interessante, né? Os engenheiros elétricos usam muito isso. E o interessante é que as duas coincidem. E quando eu meço, isso aqui eu estou medindo a população, o que eu vejo é que tem uma região, uma lei de potência, que é uma das assinaturas da turbulência. É um regime de momento onde a energia, ou a população aqui no caso, obedece uma lei de potência. E a minha lei de potência é -3, tá certo? E no espaço de momento, se eu multiplicar por K² é -1. O espectro de energia. K a -1. Essa é a dependência, e isso caracteriza o meu sistema como a turbulência de Wien super quantum ou turbulência de ondas. E quando eu publiquei os primeiros trabalhos, o pessoal de Cambridge, Natalia Berloff e aquele povo todo, que acho que algumas das pessoas conhecem, você não conhece, são teóricos lá de Cambridge, da área de turbulência, eles mostraram que, na verdade, a turbulência de Wien, ela evolui para a turbulência de ondas. Chega uma hora que o que você tem é um monte de amplitude randomicamente distribuída, com fase também randomicamente distribuída. É uma zona completa, do ponto de vista quântico, né? Você tem amplitudes que flutuam aleatoriamente ao longo da sua amostra, devido a todas essas reconexões, e uma fase que também não é a mesma. Portanto,
E há pessoas lá nos Estados Unidos vendo o que é essa fase, mecanismo de recomposição da fase e tudo isso. E aí eu tenho medido isso, né? Mostro que os dois métodos coincidem, senão você não publica. Tem que ter certeza que você está medindo. Então eu uso os dois métodos. Um que é medir diretamente o espectro e o outro que é medir. E aqui é o expoente do K da energia. Que é, eu falei, aqui eu dou o número absoluto, só para dizer que é 1, né? Para não colocar negativo aqui. Mas na verdade ele é aqui menos 1, em termos do expoente do K. Muito bem, então está aqui, ó. E não importa como a gente mede, a gente chega lá da mesma maneira. Aí teve lá todo um conflito, os meus trabalhos, porque eu trabalho num potencial harmônico e o pessoal de Cambridge fala, não, turbulência não vai acontecer no sistema heterogêneo. O quê? Não, heterogeneidade, aí você vai ler, nunca ninguém. É muito mais fácil calcular coisas homogêneas, mas pode acontecer em qualquer lugar. Aí você tem que mostrar que não importa se ele é heterogêneo, todas as direções, todas as dimensões têm coisas parecidas. Bom, aí eu fiz um monte de trabalho, que eu não vou entrar em detalhes, e os alunos da Unicamp ajudaram muito. Você vê, o Lucas está em quase tudo aqui. E aí nós caracterizamos de várias formas, medindo como que a energia migra, o fluxo de energia nas várias classes de momento, para mostrar que tem região onde não dissipa nada, que é a chamada região inercial, tá certo? E então chega um momento que o fluxo de energia é constante. Se é constante, não tem dissipação, né? Aqui é onde a energia está sendo injetada, aqui é onde ela está indo para outro lugar. Tá certo? E aí nós medimos muitas coisas, esse L aqui, né? Que é o comprimento length scale, característico length scale da turbulência, em que escala a energia se localiza. E aí você vai desenvolvendo técnicas para fazer isso, a entropia. Mas aí chegou lá antes da pandemia e eu mudei de rumo. Falei, não, já que eu tenho turbulência mesmo, agora eu vou ficar fazendo o quê? Medindo mais turbulência? Deixa eu usar a turbulência. E aí eu comecei a medir coisas o que eu mais estou fazendo agora é usar a turbulência como um sistema fora de equilíbrio. Está mantendo o tempo? Você tem que me dizer para eu não... Eu sou falador. A primeira coisa que a gente fez foi essa... Vamos pegar uma nuvem turbulenta e deixar expandir. Então eu vou fazer uma simulação com vocês. Nós vamos todo mundo para a Disneylândia. A primeira coisa que você faz na Disneylândia é comprar um balão do Mickey Mouse. Então vou pegar um balão do Mickey Mouse. Tem a orelha, cabeça, né? Aí eu vou botar aqui dentro um fluido normal. Aí eu vou pegar e explodiu o Mickey Mouse. Esse gás vai expandir. Vamos imaginar que aqui é vácuo. Aí eu pergunto, ei Silvio, qual é a forma original do gás? O Silvio não é capaz de dizer que era um Mickey Mouse. Se eu perguntar para ele, talvez, porque não deu tempo, né, da expansão homogênea, se tomar conta. Mas logo, então todo gás clássico, quando se expande, não importa onde ele estava confinado, logo ele está expandindo para todo lado. Certo? Agora nós vamos fazer um experimento. Vamos convencer a Disneylândia a vender a cabeça do Mickey Mouse com superfluido lá dentro. Gasoso, com menos condensados. Aí eu vou fazer o mesmo experimento. Bum! Aí eu pergunto para o Silvio, chegou aí o gás? Ele vai falar, chegou. Qual é a forma desse gás? Ele vai falar, é o Mickey Mouse. Está totalmente diferente a expansão. Concorda? Então, olhando a expansão, nós aprendemos que, enquanto um fluido clássico ele vai se expandindo, aqui, imagine qualquer forma, ele vai se expandindo até ficar isotrópico, a expansão. Os condensados, eles têm uma inversão, porque é uma amostra, é uma onda se propagando, a difração, onde você está mais estreito, vai difratar mais, aonde está mais espacialmente alargado, vai difratar menos, é a propagação do laser, né? Você produzir um laser elíptico, ele vai difratar mais onde ele estava mais confinado na origem. Então, ele inverte
É assim que a gente identifica uma amostra quântica degenerada. É por isso. Isso aqui é totalmente onda. Propaganda. Coerência, inclusive, na amostra. Como um laser. E quando ele é turbulento? Pô, ele preserva. Ele tem uma expansão autossimilar. Aí eu chamei o meu amigo Hussein, que muitos daqui conhecem. Conhecia, né? Ele faleceu. Então também fica em homenagem ao Hussein. E aí ele falou, não, você está vendo é o espectro. Aí nós fomos para o laboratório, todo mundo sabe o que é espectro. Na Unicamp você tem que saber o que é o espectro. O que é o espectro? O nome é bonito. Você pegar o laser, que é uma fonte coerente de radiação, espalhar numa superfície rugosa, randômica, ao invés de ter aquela difração que você aprende no curso, vai formar um campo bonito que eles usam em boate, que é aquele monte de pontos, parece estrela no céu, que são pequenos lasers localizados em todo lugar, que é o campo de espectro. Cada um é independente do outro. Não tem nada a ver. Então você gera ali amplitudes e fases randomicamente distribuídas. Isso é o espectro no laser. Aí nós fizemos um experimento comparando, aí vem correlação, essas coisas, né? Comparando, fizemos 2 experimentos, na mesma mesa hora. A expansão do condensado turbulento, quando ele não é turbulento, as dimensões se invertem, está vendo aqui, né? As dimensões maiores expandem menos do que as menores, e quando ele é turbulento, não, elas vão autossimilar. E fizemos com o campo de speckle, do laser, e mostrou que são iguais. Aí o Hussein calculou a correlação de segunda ordem, que vai dizer um monte de coisa para a gente sobre coerência, comprimento, coerência, tudo isso. E a gente foi capaz de mostrar e publicamos um trabalho que, aliás, está sendo base agora para se usar speckle tridimensional de ondas de matéria para alguma coisa. O que vai fazer, eu não sei. Ela está fazendo experimento no espaço, não sei para quê. Mas é o que estão falando. Né? Todo mundo vende bem o peixe. E a gente entendeu muito bem o que está acontecendo, porque quando você tem uma onda coerente propagando, a divergência dela, né, a difração dela, o ângulo, é o comprimento de onda dividido pelo tamanho, pelo waste, que a gente chama. Né? Mas quando você tem o speckle, a propagação é o comprimento de onda dividido pelo comprimento de correlação. Então, o comprimento de correlação é desse tamanho, está em cada uma, esquece. Cada um daqueles pontinhos de speckle vai difratar como se fosse um feixe de laser, mas o conjunto não. Bom, tentamos vender isso, a gente sempre vende, mas foi bom porque eu vi lá na APS que é um experimento mostrando o merging de quantum turbulência com statistical atom optics. A gente sempre soube que o laser está para o condensado aquilo que a luz comum está para o gás térmico. Aliás, é uma analogia que se faz sempre. Mas o speckle e a estatística ninguém tinha colocado ainda, a gente colocou. Mas isso é legal, mas também não ligou. Sabe aquele negócio que não liga? Você levanta de manhã, você espreguiça. Tem dia que você espreguiça, já pronto para o jogo. Tem dia que você fala, puta, eu queria ficar na cama. Eu estava assim. Mas aí nós fomos analisar bem a nuvem turbulenta em expansão e vimos que, quando você fala um condensado, tem uma parte condensada e tem uma parte térmica. Aquela parte térmica obedece uma distribuição gaussiana. Como todo sistema, né? Térmico. Muito bem. A gente percebeu que, indo do condensado, aqui tem um cucurucuzinho, porque tem interação, é uma aproximação chamada aproximação de Thomas Fermi. Quando a gente ia para o turbulento, esse rabinho aqui de átomos que estão expandindo, ao invés de ser... e aqui tem a temperatura do sistema. É aqui que você faz a termometria do sistema. No rabinho gaussiano, naquela porção térmica que não está ainda num único estado quântico. Está distribuída. Aí a gente descobriu que era exponencial. Se você tem um rabo exponencial na sua distribuição de energia, pode ter certeza que não é mais térmico. É um estado não térmico. É assim que a física caracteriza.
Bom, se eu tenho um estado não térmico, ele é fora de equilíbrio. Deixa eu esquecer a temperatura e deixa eu analisar quando que ele vai ganhar a característica de ser térmico de novo, que é a termalização. Tudo bem? Então, comecei a... Bom, eu estudei isso aqui não está publicado ainda, e já faz quanto? 6 anos, porque os meus colaboradores não concordam comigo. Então, a gente está ainda... Mas agora parece que tem um físico aí que realmente disse que o que eu estou vendo tem a ver também com localização de muitos corpos. Que é os átomos térmicos espalhando por esse core, que é o condensado turbulento, randômico. Então, em termos de campo médio, é como um potencial randômico para os átomos térmicos, que também são ondas do tamanho do seu sistema, espalhando. Então, tem um problema de difusão, tem um problema de localização. Mas sendo não térmico, bom, vamos ver como ele evolui. Aí eu comecei a ler os trabalhos do Thomas Gazenzer, que um sistema não térmico, que é não equilíbrio, evoluindo no tempo, chega a momentos, janelas de tempo, onde ele passa, embora não tenha razão nenhuma, em princípio, para ele obedecer uma lei, ele obedece leis universais. Ele obedece leis de escalabilidade. Significa o seguinte: à medida que eu deixo o meu sistema evoluir, a distribuição de momento vai variando, à medida que aquelas reações todas de vórtice e tudo isso acontece. E chega um momento que ele obedece uma lei, onde a evolução temporal dele obedece uma lei de escala. Como se fosse transição de fase. Estão entendendo? Eu não sei quem é o N, o F. É uma função universal. Então, quem trabalha com universalidade prova isso. Que várias coisas obedecem uma mesma lei de escala. Então, toda evolução temporal de uma distribuição de momento, na minha amostra quântica turbulenta, obedece uma lei universal. Tá certo? Isso é remanescente de transição de fase, coisa desse tipo. E aí a gente foi lá e analisou. O interessante é que a teoria diz que isso vai acontecer quando o meu sistema perdeu a memória de onde começou. Quando o sistema perdeu a memória, se ele era muito turbulento, pouco turbulento, se ele era turbulento mais à direita, mais à esquerda, é onde o sistema começa a ter uma ideia que ele tem que evoluir de maneiras um pouco diferentes para chegar onde tem que chegar no equilíbrio. Bom, é a minha interpretação, mas não sei se é dos teóricos. Aí eu fiz o trabalho, claro que eu tentei enfiar no Physical Letter, na Science, não foi. Referi meus inimigos de Cambridge, eles falaram, não, que não está nada provado. Aí depois eles provam, em seguida, que também estava certo. Mas não tem problema. Mandou ir para cá, eu fui, então tá bem. Nós mostramos que essas são as distribuições de momento que você tem como função do tempo. As partículas vão saindo do baixo momento e vão migrando para o alto momento. Isso é característico da turbulência. Mas se eu pegar tudo isso aqui e aplicar uma lei de escala, eu não sei quem é a função. Eu não sei. Se eu aplicar uma lei de escala, todo mundo cai numa linha. Entendeu? Se eu renormalizar isso por aqueles expoentes, e aí eu vou lá e vejo quais são os expoentes alfa e beta, que melhor ajusta tudo isso, e é menos 0,5 e menos 0,2. Só para te recordar, o alfa, ele normaliza a amplitude, e o beta normaliza a escala, o CAC. Então, isso aqui ele sabe de onde tem que sair em K para onde ir. Ele vai alimentando a amplitude à medida que varia a população dos Ks. E, bom, aí você tem que provar um monte de coisa, e nós provamos que é independente, quanto tempo leva. Quanto tempo leva, para satisfazer o referi, tem a ver com o que eu vou falar logo em seguida. Aí nós mostramos que sempre vai ser, e independente das condições de controle de início, e, bom, eu vou pular essas coisas. Aí aí a gente não podia mais evoluir. Nós fizemos uma teoria, porque não temos uma equação que dá a função, embora eu não sei a função. Mas será que tem E tem, se você parametrizar variações da amplitude e da densidade no espaço de momento, com o tempo,
e parametrizar a escala de K com o tempo, o alfa e o beta vai nascer naturalmente, porque aí variação da densidade ou é da amplitude ou é devido ao K. E aí nós montamos uma equação. Eu não vou te encher muito o saco da equação, mas por que foi importante a gente montar a equação? Foi importante montar a equação porque agora eu falo, não, eu quero saber os Ks pequenos, eu quero olhar o condensado, eu quero sair no condensado e chegar no condensado. Não é? São as pequenas energias, os casos que eles chamam dos módulos, os menores módulos possíveis do seu sistema quântico. Então, jogo isso fora. Todo mundo vê que se eu jogar isso fora, isso aqui é dN sobre M, é dt sobre T. Isso vai dar uma lei de potência. Então, eu consigo olhar só numa classe de K e ver se tem o chamado non-thermofixed points, que é isso que a gente está mostrando aqui. E é uma janela temporal onde obedece uma escalabilidade. Certo? É uma classe de universalidade. Se eu pegar qualquer condensado do mundo, perturbado da mesma maneira, ele vai apresentar o mesmo alfa, o mesmo beta. Como os expoentes críticos que a gente aprende lá em transição de fase são aqueles. Né? E a relação entre eles é sempre igual. E a relação entre esses aqui é a dimensão do seu sistema. Então a dimensão tem muito a ver como é em renormalização, como é em expoentes críticos, né? Muito bem. Então, a gente faz isso. E aí eu vou olhar para simplificar a vida de todo mundo, né? Que senão daqui a pouco nós vamos ficar aqui, vocês vão ficar magoados comigo. Aí depois eu tive um monte de crítica. Aí eu tive que pegar o dado de todo mundo e mostrar que o dado de todo mundo a gente consegue analisar. Porque é assim que vai, né? Mas foi bom, porque eu consegui pegar os dados de Cambridge, do Hazibat, os dados da Alemanha, com diferentes fenômenos, e mostrar que tudo são diferentes classes de universalidade. Estudar spin é diferente de estudar vórtice se movendo. Mas eles têm o mesmo comportamento e a equação que a gente montou mostrava tudo. Bom, aí eu falei, não, então agora que eu sei olhar o momento zero, eu quero saber como que átomo sai daqui e volta para cá. Então, a relaxação que eu vou mostrar para vocês é olhando átomos que faziam superfluido. Quando eu fiz turbulência, eles foram para todo lado. Então, tem o chamado cascata direta. Eu quero saber se durante a relaxação o sistema é capaz de criar mecanismos de recompor a fase e a amplitude das populações e refazer o superfluido no seu estado estacionário. Claro, né? Entenderam? E foi isso que eu fiz, né? Então, esse artigo desse ano. Agora tem um segundo saindo, como eu vou mostrar. Mas de tudo isso a gente fez porque desenvolveu o método de olhar a classe de momento baixa. E quando você estuda no tempo, desculpa que aqui é tempo. Tá bom? Eu já vou mostrar. E aqui é a amplitude com que eu oscilo. Você vê que a população próxima do zero vai variando um pouco, eu oscilo um pouco. De vez em quando ela vai oscilando, tem um comportamento bacana e pum, volta a crescer. Então é aqui que eu vou pegar. Eu tenho o meu condensado, produzir a turbulência, deixo ele evoluir no tempo. Você vê, ele está evoluindo até segundos. Você vai falar, segundos não é nada. Bom, acredita em mim, esses caras aqui é uma vida longa. Tá bom? E o que acontece então? Eu produzo a turbulência, tem um tempo onde ele vai produzindo aquela cascata, vai reagindo os vórtices, tudo aquilo. Aí aparece um ponto aqui que tem uma dependência por tempo, que caracteriza o non-thermofixed points, que é uma metastabilidade, onde tem escalabilidade, tem uma classe de universalidade que obedece. Aí ele fica estacionário. Bom, aí você vai lá ler os artigos originais de Schwinger, tudo aquilo. É a pré-termalização. Pré-termalização é quando o sistema já descobriu quem ele tem que ser. Se você jogar um monte de elétron lá junto, tudo isso, ele vai formar aí o seu estado quântico. Peguei elétron, né, mas poderia ser qualquer coisa, qualquer sistema quântico. E o pessoal diz que antes dele virar aquilo que é o estado estacionário, ele passa por um monte de estágio.
E muita gente trabalhou nessa pré-termalização aqui, que é o que eu estou estudando agora. Eu estou fatiando isso para entender o que o sistema está trocando entre as classes de momento para saber onde vai. E aí depois, imediatamente após a pré-termalização, ele reconstrói imediatamente o condensado. Então, ele soube que ele tem que repopular o estado fundamental, a energia que ele tem não pode continuar desse jeito, tem que repopular o estado fundamental e virar o condensado de novo. Claro que não é um condensado igual ao inicial, você pôs energia, a fração é menor, mas não importa. Ele voltou a estar em equilíbrio, e é interessante, tem perda nenhuma, volta lá, população. Muito bem, então, os estágios que você tem e a presença, eu estou achando que esse não termo fixed point é o prelúdio do sistema conhecer aonde ele vai agora para repopular. Então agora ele descobriu, não, eu sou Bohr, eu tenho que obedecer a estatística de Bose-Einstein, eu tenho uma distribuição, aquilo que a gente aprende em mecânica estatística, a distribuição mais provável, ele tem que aprender a ir para lá. Tem mecanismos que vão e ele vai ficando mais tempo ao redor daquelas populações que são as mais prováveis. Claro que tem as flutuações, como a gente aprende em mecânica estatística. Certo? Porque eu também não sei como estão evoluindo, eu tenho que aprender ainda. Mas o sistema reconstituiu a fase dele. Todos os átomos aqui, que aqui estava uma bagunça, com fase para todo lado, recompôs. E acredite, em quântica, recomposição de fase não são mecanismos triviais de se entender como ele vai. Quando a gente aprende mecânica quântica, a gente já aprende o sistema em equilíbrio, né? Tem a newtoniana, potencial, a interação, aí eu calculo. Aqui a newtoniana não foi formada, ainda está formando. Aqui eu acho que ela acabou de formar, o sistema sabe o que tem que ser, começa a construir a sua população. Eu sou mental, então às vezes eu uso muito a linguagem free, mas você me desculpe. Eu sei que você é um teórico mais da linha dura. Bom, então, pela primeira vez a gente viu, e aí estudou vários aspectos, e aí o Nazarenko entra na jogada. Eu colaboro muito com um cara chamado Yukalov, que é o último aluno do Bogoliubov, em dúvida, né? Mas ele está muito velho agora, mas ele tem uma contribuição. Ele falou: Vanderlei, eu não quero desanimar, não. Mas tudo isso que vocês estão medindo, falando, elas já pensaram várias técnicas. Aí eu descobri que nós, em átomos frios, a gente redescobre tudo que o pessoal de muitos corpos pensaram na década de 60, 70, né? E aí a gente... eu acho que eu fiz alguma cagada ali. Não, mas esse fez lá. Bom, aí nós publicamos isso. Aí veio a próxima pergunta, né? E a próxima pergunta, eu vou mostrar antes de encerrar. A minha bateria? Não, A sua? Existe uma coisa chamada fonte de tensão. é que não tem saída suficiente para deixar ligado todas as coisas. Eu imagino. Mas eu vou falando para vocês. Aí eu publiquei o trabalho, foi muito bom, né? A gente discutiu. Mas aí veio o seguinte: e se o sistema não vai formar o condensado? E se ele vai formar um gás ainda quântico, obedecendo a estatística quântica, mas não degenerado? Um gás acima da temperatura crítica. Que momento que ele descobre? Porque quando eu vou lá na lousa e dou aula de estatística para você, tudo é muito bonitinho, né? Tudo é equilíbrio. Agora, quando é não equilíbrio, quando que ele decide? O que aconteceu do início até ele decidir: serei um novo superfluido, um condensado fresco, ou serei um gás térmico? O que você acha que vai acontecer na relaxação? Professor Silvio, o que o senhor acha que vai acontecer? O senhor acha que vai ser diferente do que quando ele descobriu que ia ser um condensado? Ele acha que não. O colega aqui, vamos andar. O que você acha? Vamos pensar. O sistema é não equilíbrio. É aquilo que eu falei na primeira transparência. A nossa intuição é uma intuição de equilíbrio no mundo quântico. Se ele é não equilíbrio, Silvio, ele não tem que saber o que ele vai ser até o momento que ele reuniu
as condições necessárias para saber o que ele vai ser. Certo? Então, intuitivamente, eu sei que você estava pensando, mas não quis falar. Olha, o sistema vai decidir só na pré-termalização, se ele vai ser um novo condensado ou se ele vai ser um sistema térmico, um gás não degenerado, não quântico. E é o que eu vou mostrar para vocês assim que a gente acabou de fazer as medidas, mostrando que, de fato, o mundo do não equilíbrio não pode ser adaptado no mundo de equilíbrio. Certo? Eu vou mostrar que todos os estágios, não termo fixed points, pré-termalização, acontece. Se o sistema ainda tem as características básicas de partícula e não está lá, não. Você chega, aí ele vai pré-termalizar, aí ele vai escrever. Então é interessante, ele é um sobre o outro para chegar naquele ponto. Aí, dependendo da energia que você colocou, aí ele vai formar de novo as populações na distribuição que nós importamos da distribuição de Bose-Einstein, né? Ou de Fermi-Dirac. Tá bom já. Você botou em algum estado. Aí tá bom, isso. Bom, eu estava falando do blow-up lá, quando recupera, aí o Nazareno veio e falou, ó, isso aqui é uma cascata inversa, obedece também uma universalidade no tempo. Porque agora é o tempo, né? A termalização é o tempo, não tem temperatura ainda. Está construindo. Então, ele fez a teoria, está publicada aqui, nós fizemos a medida, apareceu uma coruja. Pelo menos é coisa de sabedoria. E nós medimos que com o tempo, que agora é em função do tempo, né, que essa coisa está variando. Essa curva verde aqui é o fitting, e nós medimos que isso obedece uma lei que é dada por TB. TB é o tempo de referência, onde começa a real termalização. Isso é importante para mim, porque agora eu vou dizer para o pessoal como que isso varia com a interação, com a densidade e com mais algumas coisas aí. A gente, ó, quem está trabalhando com esse sistema quer saber como que o mundo externo age sobre o meu sistema. Eu criei a palavra, o fenótipo e o genótipo quântico. Genótipo é coisas intrínsecas, você não pode mudar. Fenótipo, o meio externo vai agir. E eu acredito que a termalização vai depender muito da presença de flutuações. Já temos evidências que, introduzindo flutuações, espectro de flutuações, você muda totalmente os caminhos da termalização. Obrigado. É que eu tenho que passar agora, não tem saída. Tá bom, então não tem saída, vamos lá, sem saída. É só falar que eu vou passar. Tá bom, então, novamente, a população do estado de mais baixa energia, que é o condensado, ele tem esse blow-up, nós medimos esse lambda e vimos que ele é 1.5, e tem um Mi que aparece aqui, que eu não consegui medir direito, porque eu preciso variar K para fazer isso. E aí eles conseguiram calcular 1.46 e 1.14. Na verdade, a partir daqui a gente estima 0,9 mais o lambda. Então, é outra universalidade. Então, você vê, né? Dentro da termalização, eu tenho uma cascata direta, que é os átomos se preparando para ir para altos momentos, que é um ponto fixo, não térmico. Aí tem a pré-termalização, que eu não sei o que é. Eu vou estudar agora no laboratório. E aí vem a termalização, que é uma cascata direta, é inversa. Agora tem que aparecer mecanismos que é capaz de fazer os átomos interagirem, redistribuir momento para botar a gente lá no momento zero. Isso obedece também um fenômeno. E qual é o mecanismo que isso faz? É o four-wave mixing. Four-wave mixing, eu ponho duas ondas e sai duas coisas diferentes do outro lado. Só que nesse sistema, eu ponho dois átomos interagindo, aqui a onda é um átomo, né? Ele bota um no momento zero e o outro sai para qualquer lugar. E isso é tão eficiente, quando o sistema se descobriu, que ele vem e popula rapidamente o estado fundamental. Vamos passar? Mais um. Bom, não, volta um. Isso. Aí eu vou agora botar muita energia no sistema de tal maneira que ele vem e ao invés de reformar o condensado, ele vai falar, não, eu tenho que ser um gás térmico, não posso ter uma população macroscópica nem em estado quântico. Aí ele colapsa.
E é o que eu chamo da depressão aí, vai formar um gás térmico. O próximo, por favor. Bom, eu fiz uma análise toda, você tem que pôr energia suficiente para o sistema, quando terminar, estar acima da temperatura crítica, né? Então, você não tem o condensado. E mais uma. Aí a comparação dos dois. Esse aqui é quando você produz a turbulência, ele vem, tem aquelas fases todas e forma o condensado. Esse aqui é quando a energia, a amplitude que eu dei, a energia passa, mas tudo que tem aqui, tem aqui. Só que, se você ver aqui, ó, eu até escrevi para o Gordon Mann, ele está vivo, eu cheguei já, ele está vivo. E eu falei, professor, por que a pré-termalização aqui seria mais curta quando tem mais energia? Aí ele falou, é natural. É natural. Você entender aí. Mas é mais curta. Quando você tem mais energia no sistema, os processos de interação devem ser a uma taxa maior, claro. Por isso que ele falou, é natural, né? E ele descobre para onde tem que ir muito mais rápido. Só pode ser isso, né? E eu estou investigando todos esses negócios, por favor. Aí eu estou estudando os vários casos, estamos vindo com uma forma diferente de olhar no sistema fora de equilíbrio, quem fala mais com quem. Né? Porque tem essa intuição clássica que eu tenho uma distribuição de momento, é mais fácil eu ir de 5 para 5,1 para 5,2. O mundo quântico não é bem assim. Por causa desses fenômenos de interação de ondas, pode ser que o zero está falando mais com o mais alto e vice-versa. E é isso que eu estou analisando. E, bom, eu vim com a ideia de textura. E só para encerrar, você deve estar perguntando, o que vocês aprenderam então agora da turbulência quântica que não é clássica? Nós aprendemos que no mundo quântico a turbulência pode acontecer espontaneamente. No superfluido, a turbulência pode acontecer espontaneamente, fato que nunca vai acontecer no fluido clássico. Se você chegar hoje em casa, bota uma luva, vai lá no balancete, começa a virar, produz um vórtice bem grande, solta. Ele vai fazer, vai embora. Se isso fosse um superfluido, mas também não vai jogar hélio líquido lá na bacia, que pode complicar os canos. Se esse fosse um superfluido e eu produzisse um vórtice gigante, no mundo quântico o vórtice gigante é instável, ele vai decair num monte de vórtices elementares. Significa, eu dei 4H cortado de momento angular para cada átomo do meu sistema. Mas ele vai decair em 4 vórtices pequenos. Aliás, eu acho que eu tenho até uma figura que eu mostro. Passa, por favor. Olha lá. Produzir um vórtice N igual a 4 no condensador. Isso é real. Medido lá no nosso laboratório. Ele decai em 4. Eu estou querendo saber. É que nem um átomo que decai do estado a estado fundamental. É exatamente a analogia. E aí, o que acontece? Esses vórtices começam a reagir. E evolvem para a turbulência. Eu tenho um filminho para mostrar, mas eu não vou poder. Mas, de repente, você tem uma amostra, passa rapidamente as amostras. E aí, a hora que o vórtice decai, ele vai e produz espontaneamente a turbulência. E aí eu quero investigar geração espontânea de turbulência. Mas mais do que isso nos dá uma... De repente, eu acordei que eu tenho um objeto quântico macroscópico que decai espontaneamente. Será que eu consigo fazer uma cave de QED com um objeto quântico macroscópico? Inibir o decaimento? Preservar a coerência, como a gente faz com átomos, né? Aliás, muita gente ganhou o Nobel por o átomo dentro de cavidade, eliminando o vácuo, a parte do espectro que ia acomodar aquele fóton, e o átomo não decai. Então, para o vórtice decair, ele está conversando com o seu universo, o seu vácuo. E se eu inibir esse vácuo, introduzindo adequadamente flutuações, ou tirando flutuações do meu potencial, do meu condensado, eu posso preservar o vórtice, inibir o decai ou acelerar. Tá? Manipular um estado quântico macroscópico de 1 milhão de partículas. Eu acho que... Olha, vê se você clica naquela figura lá.
Quem sabe o seu computador Eu não consigo clicar. você não consegue clicar? Então, ali tem um filminho para te mostrar, mas vamos passar. Bem, eu tenho estudado várias outras coisas, pode passar, não tá bom demais, né? E, bom, é o sistema fora de equilíbrio, laboratório, demora um pouco, mas menos do que a vida útil. Meu medo é que as coisas demorem mais do que a vida útil do estudante. Quando o experimento demora mais do que a vida útil do estudante, ao invés de produzir um grande cientista, você produz um grande decepcionado. É a vida. Eu sei que tem estudante mais maduro que tolera, não deu ainda, mas vão insistir. Mas esses experimentos estão acontecendo no tempo e eu acho que é uma nova ciência que aparece, né? Uma nova, não ciência, desculpa, ciência é uma nova forma da gente ver os sistemas quânticos de muito forte. E a gente está fazendo isso tudo lá em São Carlos, vocês são bem-vindos para visitar. É bacana, você já viu um condensado? Pô, tem que ir lá, pô. Já deu um monte de Nobel. Você já viu, você estuda quântica, né? Você já viu um objeto quântico? Não. Você já viu ele nascer no seu olho assim? Você já viu função de onda macroscópica? Você acredita nela? Então você é convidado para ver. Porque o físico tem que ver para quê? Nós somos religiosos. Não é assim? Então, vocês são todos convidados para vir e eu estou procurando colaboração. A gente vai intensificar os sistemas não equilíbrio. Eu recebi tanta crítica, né? Mas a OPS fez uma notícia do experimento, então eu falei, bom, cadê os colegas? Se a American Physics Society falou que é legal, deve ser, né? E a SBF também, eu respeito muito, fica tranquilo. Então, é uma linha que nós vamos, a gente recebeu críticas do negócio do heterogêneo, agora eu estou fazendo um condensado que é homogêneo. E tudo acontece igual. Então, a gente vai provando experimentalmente, vai conquistando. E eu espero que a gente comece. Eu não estou dizendo que nós estamos entendendo a termalização, mas nós vamos botar muita pulga na orelha dos teóricos que dizem que já entendiam. Tá certo? Eu não vi nenhum trabalho que o cara consegue ver que antes de uma pré-termalização tem que vir algo que está preparando o sistema, que é para mim, a aparição do non-thermal fixed point é uma condição, né, é uma preparação para, né, o sistema já descobriu que ele tem que ser alguém diferente do que ele era naquele período anterior. E aí ele começa uma rota tentando achar os melhores caminhos para chegar na sua distribuição mais provável, que é a termalização. E vamos fazendo novamente. Muito obrigado pelo convite. E se por acaso precisar alguém para dar um seminário assim, que não tem ninguém, convida que eu venho, eu gosto de ninguém. E venho com prazer. Ainda admiro muito o Unicamp e tenho certeza que eu vou ainda conseguir bons colaboradores, que eu já tive no passado. E bons experimentais aqui colaboraram, né? Artemis Calabrini, Daniel, pessoas que estavam envolvidas de alguma maneira com espectroscopia. Pessoal, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta. Perguntas? Vários? Só passar o microfone. Vários. Eu também tenho. Obrigado, professor. Eu queria perguntar sobre aquelas caudas exponenciais. Estado não térmico. Eu queria entender um pouco melhor, talvez o senhor pudesse explicar melhor, qual é de fato o setup. Então, assim, você sempre tem essa fração de átomos no estado normal, né? Eu trabalho com temperatura finita, significa que tem uma parte que é não condensada. Então, aquela distribuição está medindo só do estado condensado? Não. O sistema está condensado. Então, ele tem uma fração condensada e uma fração não condensada que ainda está ocupando vários estados. E a distribuição de todo mundo. Essa distribuição de todo mundo que é uma gaussiana, cujo expoente ele é
ele dá a temperatura. É assim que você define temperatura, tanto clássico quanto quântico, é a distribuição. Né? É que a gente aprende tanto que acha que não tem ninguém que tem uma única energia que eu chamo a temperatura. Tem uma distribuição, eu pego a largura dela e falo, essa aqui é a temperatura. Mas então não deveria haver sempre a cauda do oceano, né? Então, devia. Mas ele está fora do equilíbrio. Temperatura. Por isso que eu estou perguntando. Então... temperatura é uma grandeza de coisas em equilíbrio. Você pode definir dentro do sistema de bósons, dentro do sistema de Fermi, ou muito além disso, o sistema clássico, certo? Mas é sistema em equilíbrio. Não sei quantas vezes você já deduziu o Maxwell Boltzmann, mas quando você deduz, você tem que assumir que está estacionário. O sistema foi, fez tudo e atingiu aquela distribuição. Aí a largura que aparece é a temperatura. Mas, Paulo, a pergunta é, essa fração nunca é comparável à fração condensada? Não, eu trabalho com 80% do condensado, 80%, 90%, e 10% é a minha termometria, de fato. Aliás, os átomos, tem gente que joga fora aquela parte, mas aí eu tenho um condensado puro, e lá no passado, quando você não tem... Os átomos térmicos são importantes na geração da turbulência. Alguma coisa tem lá que me ajuda a formar os vórtices e tudo isso. A presença dessa parte não térmica, não condensada. É isso mesmo que eu queria perguntar. Isso tudo que o senhor estudou, o que o senhor aprendeu sobre a influência desses átomos que estão na fase normal sobre... No momento que eu aprendi que eles são importantes, é a minha termometria, eu variei, você viu um gráfico lá que eu mostro quando ele passa de gaussiano para exponencial, depende da fração. Portanto, para atingir o não equilíbrio, eu preciso ter uma fração térmica lá. A razão disso tudo eu não sei te dar razões, assim, vamos dizer, mais fundamentais, mas o Tsubota fez lá. Você pode combinar o sistema quântico com o sistema clássico hidrodinâmico, como se fosse uma parte que obedece ao condensado, que é Grosseteste, e uma parte que não é. E aí ele viu que só conseguia turbulência quando tinha os dois. Aí ele simplificou e falou, não, eu tenho uma parte imaginária da energia. Você foi uma parte imaginária da energia, o que você está fazendo é colocando, com o termo imaginário na equação de Schrödinger, você está pondo dissipação nesse sistema. Então é assim que eles resolvem o problema. Mas o Tsubota tem um trabalho que ele fez claramente mostrando que realmente vai ter que ter uma parte não condensada para facilitar as coisas aí. Porque daí isso leva para a segunda pergunta, que é quando o senhor colocou no título daquele trabalho que você escreveu que você está olhando para a dinâmica de um sistema fechado, o senhor está falando das duas frações daí. O número total, a energia total, está lá. Só que a distribuição... Aliás, a sua pergunta é muito interessante, porque eu preciso ter técnicas macroscópicas e eu peguei o centro de massa da distribuição de momento e estou vendo como que ele caminha. O que isso vai me levar, eu não sei, mas tem que ter alguma equivalente a uma driving force que está por trás do sistema e que se eu for capaz de quantificar, eu ajudo o pessoal a descobrir que mecanismos estão por trás disso, levando o centro de massa, entendeu? Pessoal, duas perguntas, uma mais rápida. No final você falou de sistema homogêneo, como que você vai dizer isso? É uma caixa. Feito de quê? Feita de luz. Eu não fui muito em detalhe, mas hoje eu aprisiono os átomos ou com campo magnético, ou com luz. A luz faz uma força, né, sobre os átomos. O átomo para a luz é como um dipolo. Quando ele vê uma gradiente de luz, ele sente uma força. Então eu faço uma barreira enorme, aí fica uma caixa. Agora, o pessoal de Cambridge fez isso. Eles que inventaram esse potencial, por isso que eles não viram primeiro a turbulência, então eles têm que dizer que foram primeiro em alguma coisa. De fato, eles fizeram primeiro o sistema homogêneo. Mas para mim isso é irrelevante. Todo mundo que estudou um pouquinho de mecânica quântica conhece a chamada Local Density Approximation. Certo? O sistema pode ser o que quiser. Localmente, ele não é uma turbulência. Obedece aquilo, você vai lá, localmente é quase igual à densidade. Mas ele está fazendo para provar, porque o que nós queremos é vir com equivalentes macroscópicos de caracterização do não equilíbrio. Em equilíbrio você tem capacidade térmica, tem tudo isso, né?
Agora, e não equilíbrio? Será que nós estamos vendo a coisa certa? Será que o transporte de momento entre classes de momento não é o que nós devemos ver? Aí nós vamos conseguir elaborar um mecanismo mais apropriado, essas coisas? Então, estou trabalhando nessas coisas. Só uma curiosidade, nesse caso homogêneo, você primeiro faz o condensado na parabólica e depois solta a parabólica, já vai direto. E aí você faz uma tal de evaporação forçada. Você vai tirando, põe um campo de radiofrequência, vai tirando átomos que estão não no estado fundamental. Aí você termina, você está lá, condensadão, uma caixa. Como você desenha com o aluno na aula, assim, é aquele lá. Só que tem um alargamento devido à interação. Então, a outra pergunta, na verdade, no final, com a análise da perterminalização, quando você recupera o condensado e quando você não recupera, mais ou menos me respondendo a dúvida. Porque, assim, você põe energia para criar fluores. Né? Imagina que você começa com um sistema de estado condensado, depois enfia energia lá, chacoalhando. E aí, assim, eu me perguntei, mas a densidade de energia aqui, ela pode ser tão grande que você está destruindo o condensado. Sim, mas aí que está o legal. As escalas de tempo parece que não depende disso. O intervalo dos estágios depende disso. Então, eu acho que as cascatas podem ser mais rápidas. Não termo fixed point parece que não altera muito. Mas a pré-termalização... Eu preciso aprender pré-termalização, senão eu não consigo... Entendeu? Eu preciso... Não sei com quem falar. Assim, a minha dúvida é que... se você tem, tudo bem, você tem um caso que você volta para o condensado. Então, ali, você, de certa forma, você não destruiu completamente, até que você volta. No outro caso, não. Né? Você destruiu. Aí eu me perguntando, mas será que aquela turbulência inicial era, de fato, quântica? Ou seja, você chacoalhou tanto, você ainda pode falar de coerência quântica depois de ter chacoalhado tanto e com tanta energia que depois você nem recupera o condensado? Quer dizer, eu não sei a resposta. Imagino que isso foi estudado. O duro é que se eu tiver um condensado para medir a coerência, é fácil. Eu divido ele em dois e interfiro. Agora, quando você tem essa... Eu diria que tem um condensado padrão. Quer dizer, eu imagino que o seu teste ali... Ia ser uma zona geral. Acho que o teste de se é um condensado, se é uma turbulência quântica ou não, é a presença dos vórtices que estão aqui. Eles precisam de coerência para existir. Eles estão lá. Então. E a cascata, tudo isso está lá. Os expoentes que eu mostrei, do não thermal fixed point, da cascata das partículas indo, são os mesmos. Então, a resposta que eu posso te dar é o seguinte: eu não sei responder quão coerente era o sistema, ou se eu tenho que preservar alguma coerência para ele recuperar. Mas o que eu sei é o seguinte: todos os elementos de não equilíbrio estavam lá, e ele evoluiu. E tudo que aconteceu num aconteceu no outro, os mesmos expoentes críticos, vamos dizer, que na verdade são os expoentes de escalabilidade, portanto, eles são bem parecidos. E o final é que nem novela, né? O último capítulo é que decide. Você passa um ano assistindo, para assistir o último capítulo que definiu quem era o ladrão, quem era o mocinho, quem era o pai da criança, aquele negócio. Então, é o que eu posso te dizer. Mas, claro, são perguntas totalmente legítimas que nós vamos ter que responder. Eu acho que no final, o fato de você recuperar o condensado já mostra que alguma coisa quântica pode ter durado ali o tempo todo. Não tem dúvida. Agora, para eu responder as suas perguntas, eu vou ter que controlar melhor o processo. E sanduichado, né? Eu estou assim, botei na minha cabeça que eu tenho que entender pré-termalização. Eu tenho que mostrar o que acontece com as flutuações, com tudo isso, durante aquele processo, aquele período estacionário, que não é o estado, que não é termalizado, mas o sistema não quer mudar. Ele está trocando informação. Aí ele puxa. Agora, não tenho a resposta para tudo. Mas, eventualmente, dá para a gente programar experimentos onde você mede a distribuição. Mas vai ser uma bagunça. Porque, imagina, né? Vai ter fases, você vai ver aquelas linhas de interferência, não tem. É fácil medir a coerência de um condensado. Um vórtice, já mediram, inclusive, já Belibar, mediram, todo mundo já mediu. Agora, quando virou turbulência, agora, a minha ideia é que
tá bom, eu perturbei meu sistema, ele não vai mais gerar. Mas se eu botar algum agente externo ali e roubar coisa do meu sistema, pode ser que eu faça ele voltar. Se eu roubar um pouco de energia, aí eu provo para você que, ó, eu não sei, a face se refez, a coerência devia estar escondida em algum lugar, e os mecanismos que teve recompôs ela e ele voltou a ser essa amostra macroscopicamente coerente que é o coração. Eu não tenho técnica, entendeu? Eu tenho que desenvolver. Mas é assim, né? A vida é assim. Uma última pergunta. Então, vamos agradecer ao professor Vanderlei. Obrigado.